Sejam bem-vindos a mais um Papo de Usados, aqui com o Alexandre Ramos. Beleza, Alê? É isso aí. Tudo jóia? Valeu pela companhia. Hoje a gente vai falar de Toyota Corolla da terceira geração aqui no Brasil. Então fique esperto, depois da vinheta a gente vai falar tudo sobre este sedã. É isso aí, Ale. Bom, então vamos falar do Corolla? Vambora. Corolla G3, então, Isso só para mesmo. contextualizar, é a terceira geração no Brasil, né? Brasil, Porque o Corolla vem desde os anos 80 Isso, lá. isso, 70, bem antigo, exatamente, bem antigo. Então, aqui no Brasil, a terceira geração chegou em 2008, né? Foi lançado em 2008. Isso mesmo. Durou até 2014. Então, qual que era o contexto do carro nessa época? Ele estava saindo daquela geração que foi conhecida como Brad Pitt, né? Isso, porque ele fez a propaganda, né? Foi o que marcou. Bom, exatamente. Ele é lançado em 2008, em março, com o modelo 2009. Isso. Então, o 2008 ele marca o fim da geração anterior. Isso. Não existe aquela sobreposição. O 8 é a carroceria antiga, o 9 vai ser o novo modelo, né? Isso. Mas ele manteve a plataforma. A plataforma é a mesma do antigo, ela a mesma plataforma, ele fica 1 centímetro mais comprido. O porta-mala dele vai para 470 litros, era 453, vai para 470, que era um grande diferencial, porque o que aconteceu? Nesse contexto, a Toyota estava perdendo muito mercado para o Honda, que veio em meados de 2006, como o 7. Isso, o New Civic. O Civic, exato. Exatamente. Então, o Civic ele tinha um conceito que favorecia o visual. Isso. Com o motor muito para trás, né, com o painel muito para trás, tudo era muito baixo, isso. Mas comprometia o porta-malas, que era extremamente pequeno. Fez muito sucesso, fez muito barulho na indústria, porque ele tinha um design realmente arrebatador. Até hoje é um carro bonito. Mas era aquele papo, né? O design 340 acabou... litros, né? O porta-mala muito pequeno. O design acabou prevalecendo sobre função e o porta-mala era pequeno, o espaço interno era um pouco mais comedido. Aí o Corolla veio nessa tocada. Vamos tentar arrumar aquilo que o Civic deixou. Porque estavam desabando no mercado. Os carros da linha anterior, por exemplo, pra você ter uma ideia, o único ano em que sai a versão top de linha na Fielder é em 2008. Ela vira SEG. Só tem um ano desse carro, só durou esse ano. Ela é Flex e ela é SEG. Só existe uma Fielder que é essa. E esse carro custava 80 mil. Então era caro. Então a Toyota vinha já numa descendente. Tudo, é lógico que não sofre muito, porque os carros são excelentes, mas a Honda vinha ganhando mercado. Sim. Então eles lançam tentando minimizar os defeitos, né? Combater diretamente os defeitos que o Honda tinha. Sim. E esse era um deles, o porta-mala minúsculo. Basicamente era 1.8 para todos. Isso. Que eram as versões quando ele foi lançado. A XEI, a XLE é a primeira, XEI e a SEG. E aí quando ele veio com esses motores 1.8, ele era 16 válvulas, 130, VVTi, né? VVTi, 136 cavalos, né? Isso. Com etanol, 132 com gasolina. Isso mesmo. E tinha também as versões 2.0 de 153 cavalos. Posteriormente veio. Nessa primeira fase eles lançaram esses carros com motor 1.8, só tudo 1.8. Ele tinha ABS de série em todos, menos no XLI. Qualquer XLI não tinha ABS de série. É verdade. E isso foi com o modelo 2009, 10, não teve grande modificação. Inclusive, se você ver aí que a gente vai mostrar, a versão topo de linha SEG 1.8 de 2009, né, aquela primeira que lançou, você pode ver um exemplo de preço aqui de São Paulo, com preços de junho, a gente está gravando esse vídeo em junho, esses preços são de São Paulo, só para você ter uma ideia, tá vendo aí, ó, 40.739 era o preço da tabela KBB desse carro. Isso. 40 mil é um carro ainda, né? Ainda bem, o valor não é baixo, né? Ele tinha pouquíssimos opcionais, né? Sim, ele já vinha meio completinho. Ele vinha de série, completo, né? O SEG ele vinha com Xenon de série. Isso. E o XEI ele vinha com um negócio engraçado, ele vinha com o kit couro, que chamava. Então era no volante e no banco, um negócio muito louco. Então ele tinha esse tal do kit couro, mas então o que era uma crítica que perdurou até o fim dele, né? Que a gente está falando do contexto, né? É que assim, o Corolla, ele tem uma característica que ela é mundial. Ele é um carro que agrada muita gente, ele é excelente em qualidade, tá, mas vamos falar do produto, tirando a qualidade, ele não é maravilhoso em nada e ele não é péssimo em nada. Então, se você dirige, sua avó dirige, sua mãe dirige, exatamente. Ele atende as pessoas. O cara pode não gostar o cara pode amar carro, mas não vai detestar o carro. Isso. E o cara pode não ser amante e também não vai detestar porque o carro atende. Então, só que a simplicidade é que é o problema. Então, assim, ele nunca teve, por exemplo, teto solar, né, como não tem até hoje, né, no Brasil. Lá fora tem. Então, a Honda já oferece, desde a nova geração do Civic, ela oferece teto solar no EXR. Mas o Corolla não tem teto no Brasil, não põe fim. Não era um carro que
fazia questão de ser luxuoso, Não, refinado. Não, ele queria não. entregar aquilo que o consumidor esperava. Exato. Espaço, conforto e confiabilidade mecânica. Então, inclusive tinha uma coisa engraçada que quando a gente falou de Uno, né, recentemente aí no Papo de Usado, a Fiat se gabava que o Uno, né, numa certa fase, ele era mais completo que o Corolla, e era verdade. Ele tinha controle de estabilidade que o Corolla não tinha. Exatamente. Então o Corolla não tinha difusor de ar no banco traseiro, não tinha luz de leitura. Os troços que não tem justificativa, né? Embora o carro seja simples, não precisava ser espartano, né? Então, nessa primeira fase, por exemplo, você abria a tampa do porta-mala, tinha um chicote aparecendo que ia lá para a placa. Não justifica, pescoço de ganso, né? O tipo de abertura da tampa traseira, então isso compromete o espaço do porta-mala, podia ser maior se fosse um outro sistema. Então, assim, a Toyota tem essas idiosincrasias, né? Essas peculiaridades. Palavra difícil, né? Ele tinha essas peculiaridades. Mas, assim, ele foi desse jeito até em 2011, né? Isso. Aí... Mas nessa fase, ele tinha também uma certa fragilidade de acabamento ou era mais uma construção, ou essas idiosincrasias que você falou, só para repetir a palavra, elas apareciam mais em detalhes que não fazem tanta diferença assim para o consumidor? O Corolla é um carro que, olha, é difícil falar defeito dele, viu? Sim. É difícil. O carro realmente ele tem, assim, o que se pode dizer que a gente vai falar posteriormente, enfim, mas é o desgaste do conjunto de freio dianteiro no automático. Isso. Mas aproveitando esse gancho do automático, né, que tem essa questão para você ficar atento, o próprio câmbio automático de quatro marchas, embora ele era comum nessa fase ainda, né, da indústria, ele já estava começando a mostrar um certo cansaço, né, para atender a nova necessidade do consumidor, enfim, a nova exigência do consumidor, porque já existiam exemplos de câmbios automáticos mais evoluídos para aquela época. Mas ele manteve esse de quatro marchas, né? Mas assim, não é algo para você se preocupar, porque o carro continua confortável, é só essa questão do freio que você vai dizer, né? Na verdade, assim, por exemplo, nessa fase, você vê o New Beetle 2008, por exemplo, a única mudança além das rodas era o câmbio que vai de 4 para 6 marchas. Isso. Né? O New Beetle 2008 ele ganha isso. Então você vê, nós estamos falando, né, mais ou menos nessa fase, exato, né? A Volkswagen já estava atenta, tal, trocou a caixa. Isso. Então a Toyota ela manteve uma caixa de 4 marchas. Quando eles lançaram o carro em 2008, com o modelo 2009, eles tinham um negócio que chamava de lógica humana para operar a caixa. Então a caixa fisicamente era a mesma, mas eles mudaram o software de funcionamento. Para deixar ela um pouco mais esperto. Então assim, o que era a tal da lógica humana? Eles chamavam desse nome, era o nome do lançamento, né? Então o que é? Human Logic, é um negócio, pô, que coisa, né? Estranha. Tem um robô ali, né? Tem um cara lá operando. Não, mas é que é o seguinte, quando você começava a descer uma ladeira, ele trocava para uma marcha inferior para segurar o carro no freio motor. Sim. Então eles aplicaram essas coisas, mas esse câmbio de 4 marchas foi uma crítica que a Toyota sofreu e eles não trocavam a caixa. A caixa, ele morreu em 14 com essa carroceria, com a caixa de 4 marchas. Exato. Em 2011 ele vira GLI, né? Depois quando ele ganha o motor o 2.0. Isso. Aí ele chega com o motor 2.0, né? Nessa atualização 2012, 2012, de 153 cavalos, 16 válvulas também. E a versão XEI, ela passa a ser, ela vai construir... Acho que em 11, né, que ele ganha o motor 2 litros, né? O modelo 11 ele ganha, porque em 10 ele GLI e tal. Exatamente. E o XLI, os básicos passam com 1.8, o XLI 1.6 deixa de existir. Exato, e aí vem o 2.0, exatamente, 2.0. como topo de linha, né? Isso. A gente tem um exemplo de preço aqui que vai aparecer de 2012 de um XEI, em preço de São Paulo de junho, na casa dos R$54 mil aqui, um exemplo para você ver. Mas esse carro 2.0, esse motor tá aí até hoje, né? E essa japonês, motor japonês. Lá, E essa versão XEI, ela começa a ser a mais vendida do carro, do Corolla, né? Sempre mais vendida, que é aquela intermediária que já vem bem equipada e tudo mais. Espetacular, Agora, nesse 2.0 automático, né, com esse câmbio de 4 marchas, ele ainda preservou aquele problema de desgaste das pastilhas? Preservou. Tá. É importante só uma coisa que você falou de mercado. Por que o XEI, nesse momento, ele passa a ser mais vendedor? Porque o XEI e o XLI com motor 1.8 é o mesmo conjunto mecânico. Sim. Então, em 2011, né, que esse 1.6 deixa de existir e que ainda não existia o 2.0, eles têm o mesmo conjunto. Então, assim, ali era uma questão de preço, ambos eram bem equipados, mas
Quando lança o 2 litros, aí, o XEI e o Altis, né, que passa a ser Altis, exatamente. eles têm um conjunto diferenciado. Então isso distancia o XEI do básico. Ele já fica um pouco mais atraente por causa da potência maior. Potência, e aí vem a versão Altis, que vira realmente a topo de linha, que daí eles agregam alguns equipamentos, alguns mimos, né, os equipamentos mais sofisticados. E no final da vida dessa geração também aparece a versão XRS, que é aquela com aquele tapinha esportivo, né? Só para dar uma descolada no carro. Máscara negra no farol, né? O interior era diferente, mas é o XRS. Com conjunto mecânico e equipamento também, tudo ele é um igual. XEI. É um XEI só metido a esportivo. Ele é um XEI. Ele é baseado no XEI. Então é exatamente isso. Agora, uma das preocupações que as pessoas têm que ter, e essa é séria, né? Uma das poucas preocupações sérias que o consumidor que está interessado em comprar um Toyota Corolla usado é ficar de olho nos recalls. Porque o Corolla foi um dos modelos que sofreu mundialmente aí com a crise dos airbags da Takata, que né, implodiu a empresa, exatamente, explodiu a empresa, implodiu a empresa aí. E foram milhões de carros no mundo inteiro com esse problema. O que era? Era um problema no deflagrador do airbag, tanto do motorista quanto do passageiro, né, airbag frontal, que na hora que ele eclodia numa colisão, ele podia cuspir partículas metálicas, aí matava a pessoa. Ele chegou a disparar sozinho também em alguns casos, sem ter nenhuma influência, porque o que acontece, né? Tem um vídeo aí que circula na internet que tem um cara com uma Mercedes na faixa, aí vem uma velhinha, ela fica puta, bate com a bolsa no para-choque dianteiro do coisa e estoura, né? É impossível, né? Porque ele tem um sensor de desaceleração, né? Então abaixo de 30 por hora, geralmente o airbag está programado para não disparar. E ele tem um sensor de desaceleração, né? Então se dá uma bolsa de aceleração, seria fácil, né? Você tá lá, bate, né? Exatamente, qualquer coisa faria. Então assim, só que nesse caso da Takata, né? Muitos carros, o cara estava manobrando o carro, estava numa estrada, por exemplo, e o airbag disparava sozinho. Isso é perigosíssimo. Fatal. Tem que ficar de olho, então, no chassi que você está procurando, né? Se você, quero fechar negócio com esse Corolla 2009, que eu vi, mosca branca, mas tem que ver se o proprietário fez esse recall, porque senão, né, é uma questão aí de risco da sua vida. Né? Exatamente. Mas é um pouco, eu acho que é o único problema grave, assim, que você tem que ficar de olho no Corolla, porque basicamente é um carro meio que unânime em termos de... em termos de mercado, lembrando que o 12 é o primeiro facelift, né? Sim. Porque ele vem... Facelift aí, galera, aquele tapinha no visual, troca uma grade, muda a placa, né, a traseira do para-choque para o porta-mala ou vice-versa. Mas na verdade o carro tem um ciclo de vida, né, que dependendo do carro dura de 6 a 7 anos e tal. Isso. Então vocês veem que o Corolla ele foi de 8 a 14, né? Com o modelo 9 até 14. Então no meio do ciclo de vida, por isso que a gente estava falando do Uno, né, que ele recebe 2 facelifts em curto espaço de tempo, que é incomum, né? Geralmente ele recebe um no meio da vida e ele termina. O Corolla em 2012 ele ganhou aquela grade, né, que parecia do Camry, né, com o símbolo da Toyota, o para-choque dianteiro, né, nos que tinham farol de neblina mudou o formato do farol. Acho que tinha régua também, uma régua cromada. Então, assim, ele continuou bonito, pouca gente percebe o visual, né? Sim. Porque é tão sutil isso, a Toyota é muito conservadora. E a única diferença que tem é que os 11 para baixo vão ter o visual do original, que foi lançado em 2008, e os outros vão até o fim, né? E o 14, que é o último ano, ele só tem a diferença, sempre tem forração, alguma coisa que eles fazem ao longo dos anos. Ficar pontuando também aqui não dá, mas ele tem a multimídia, né? Que ele ganha lá, que é uma telinha de 6.1, né, polegadas, ele tem GPS e tal, um Bluetooth. É o único que sai de fábrica da carroceria antiga com multimídia original, é o 14. Exatamente. Depois ele morre. É isso aí tá mostrando mais um exemplo de preço para você, de um Corolla GLI preço de São Paulo, né? Tem que frisar sempre isso, preço de São Paulo de junho, você pode pesquisar na kbb.com.br, GLI 1.8 2014, na faixa aí dos R$59 mil. Ale, eu acho que é isso. É difícil falar, esse carro difícil falar do Corolla, não tem muita coisa para falar, o carro ele é bem muito unânime. legal, unânime, bacana. Bastante liquidez no mercado. E as unidades que você encontra, mesmo muito rodadas, elas são bem conservadas. Exatamente. Porque o consumidor é conservador. É um motor muito elástico, muito né? Dura 300, 400 mil quilômetros, assim, com desempenho bem preservado, bem razoável. Tem uma coisa, e não quebra. Agora, tem uma coisa que é importante. A Toyota, né? Isso vale muito para ela, é assim, enquanto você faz a manutenção regular, e você leva o carro na concessionária, beleza, as revisões são baratas. Mas as peças não são, viu? Uma lanterna, um farol, comprado em concessionária não é barato. Então isso é importante, isso é muito importante, porque assim, às vezes a pessoa fala, mas é barato de manter? Desde que você não precise de nada que seja excepcional. Que seja excepcional. Porque... Se você bater o carro, tem que trocar uma lâmpada. E o seguro não cobre.
Entendeu? Então, você dá aquele totozinho que faz aquele quebra-quebra, mas a tua franquia não cobre. Então vai um para-choque, o para-choque geralmente manda pintar. Mas um farol, uma gradinha, puta, sai cara a brincadeira. Então fica esperto nisso. As peças não são baratas, pessoal. Ele não tem peça barata. As peças tendem a ser um pouquinho caras. E como ele tem esse desgaste do conjunto dianteiro, né, freio, pastilha, se você optar por levar para a concessionária, pode ser então que, sabe, sai caro. Sai um pouco caro. Então é isso, é um carro que não quebra, mas se quebrar, prepare o bolso. E você tiver que bancar uma peça de bolso na concessionária, vai ser um pouquinho salgado. Não vai ser barato, não. Ale, obrigado. Bichão. Valeu. Obrigado. Contatos do Ale, a página dele, siga este especialista em carros aí nas redes sociais. Siga a gente também, KBB Brasil no YouTube, aqui no Facebook, Instagram, em todo lugar. E até a próxima. Papo de Usados. Valeu, Maravilha. gente. Até mais.